É isso aí, boa noite Florânia, boa noite região. Estamos começando mais um programa Educação em Foco. Semana passada nós não tivemos, né, excepcionalmente nosso programa, nós divulgamos que teríamos, né, mas tivemos uma programação especial aqui na TV, porque foi a transmissão de um jogo beneficente, tá certo? Mas como já anteriormente nós tínhamos anunciado, né, nossa conversa sobre educação vai envolver um outro tema bem pertinente, principalmente esse novo tempo que nós estamos vivendo, né? Sobre o combate ao suicídio, tá certo? Então, no próximo bloco, Raquel, a psicóloga aqui, ela vai conversar conosco a respeito desse tema que é muito pertinente para pais, professores, tá certo? De nós trabalharmos isso. Ok? Então dá tempo você aí compartilhar a live, olha, avisar para o vizinho, olha, o programa Educação em Foco começou, talvez você, o seu vizinho, ou até mesmo você está assistindo, tem alguém na sua família, na sua casa que esteja passando por alguma dificuldade, né, e precisa de uma ajuda, e nós estamos aqui para esclarecer alguns pontos, tá certo? Então compartilhe essa live, tá certo? Nós vamos para um break e voltamos já já. Andar na moda e com muito estilo, agora ficou bem mais fácil. Na loja Vanderleia Variedades, você encontra looks masculinos, femininos, infantis, bolsas e perfumaria. Atendimento de qualidade e com os melhores preços, você só encontra aqui, na Vanderleia Variedades. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Aceitamos todos os tipos de cartões de crédito e parcelamos em até 10 vezes. Acesse nosso Instagram e fique por dentro de nossas novidades. Vanderleia Variedades, a loja que te veste bem. Você está à procura de produtos personalizados para presentear alguém em qualquer ocasião? Baracho Personalizados é o lugar certo. Confira alguns dos nossos serviços e venha aproveitar. Personalizamos copos, canecas, chaveiros, agendas e camisetas. Temos serviços de gráfica rápida, xerox, papelaria, encadernação, plastificação e revelação de fotos. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas. Baracho Personalizados. A personalização certa para você. Chegou a hora de deixar sua casa mais elegante, com conforto e aconchegante. Na Magazine Delgado você encontra tudo em móveis, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, com as melhores condições de pagamento, em até 12 vezes no cartão. Agora ficou super fácil para você deixar o ambiente de sua casa do seu jeito. Localizada na Praça Getúlio Vargas, número 12, Centro. Contato 999-165530. Magazine Delgado. Tudo o que você precisa em móveis e eletrodomésticos você só encontra aqui. Na hora de comprar medicamentos, suplementos ou itens de perfumaria, não pense duas vezes. Venha para a Cooper Pharma. Atendimento de qualidade com os melhores preços da cidade você encontra aqui. Entregamos em qualquer lugar da cidade. Entre em contato conosco pelo número 0800 285 2296 ou 99612 4998. Aberto diariamente das 7 às 12 e das 14 às 21. Cooper Pharma. Aqui você tem muito mais vantagens. Voltamos e agora vamos para a nossa entrevista. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda ao nosso programa, né? E você é psicóloga, né? Psicóloga e atende diversos públicos, né? Que você trabalha no CRAS, não é isso? Então, para as suas considerações finais, seja bem-vinda ao nosso programa, ou considerações iniciais, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Queria agradecer o convite, Júnior, por estar aqui hoje falando sobre um tema muito importante.
Hoje eu atuo aqui no município de Florânia, no Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS, né, como o nome já diz, ele está dentro da política de assistência social e a gente acaba sendo inserido em muitas campanhas, em muitos temas, porque assim, o social, as políticas sociais, elas estão ali para prevenir que as vulnerabilidades ocorram. E, né, o suicídio, a saúde mental, não deixa de estar fora dessas vulnerabilidades. Saúde mental é uma política essencialmente da saúde, mas a gente também está sempre envolvido, sempre engajado enquanto parceiros para estar fazendo essas campanhas, estar nas escolas ou em outros momentos. Então, assim, na assistência social eu não atuo enquanto psicóloga clínica, né? Isso quer dizer que eu não faço terapia lá, mas a gente está sempre de portas abertas, né? O CRAS é porta de entrada, então a gente está sempre de portas abertas para acolher, seja qual for a demanda. Quando foge da minha alçada, né, da minha competência enquanto psicóloga social, existe uma rede municipal para onde a gente pode encaminhar os usuários, né? E as pessoas, para se precisar de uma política na educação, de uma política na saúde, seja para onde for, a gente trabalha em conjunto, né, em rede. Então, mesmo que você ache que o seu problema não tem a ver com a política de assistência social, que lá você não vai conseguir o que você está precisando, se você tem dúvidas, você pode nos procurar, porque a gente está lá para encaminhar e para orientar. Isso mesmo. E o nosso tema, como nós já falamos, é sobre o suicídio, né? Por que trabalhar esse tema? Se foca aqui no nosso programa, suicídio. Nós estamos em campanha Setembro Amarelo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco dessa campanha do Setembro Amarelo, lembrando uma coisa, que Setembro Amarelo, só nesse mês nós vamos falar e tentar a prevenção ao suicídio? Não, né? A prevenção deve ser a cada dia e é muito importante nós observarmos os sinais que as pessoas estão dando em relação a isso, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Certo. Bom, o Setembro Amarelo, né, é o mês de referência para a prevenção ao suicídio. Né? É uma campanha de saúde mental com diversos outros parceiros, como eu falei, a gente pode estar sempre trabalhando junto. E isso é uma coisa que vira até às vezes chacota, né? Assim, na internet a gente costuma ver esses meses de campanha, as pessoas fazendo uma espécie de chacota como se nos outros meses ninguém se preocupasse com essas pessoas, né? Seja, por exemplo, o Agosto Lilás, que fala da violência doméstica, ou outros meses que a gente tem sempre campanhas ou de saúde ou de assistência social. E aí os outros meses, né? Será que não é trabalhado? Será que não tem a devida importância? E não é assim, né? Campanhas, elas existem porque o objetivo principal é informar, é difundir a informação. Então, a gente tem, né, nas políticas públicas, a gente tem diversas demandas, existem muitos problemas e vulnerabilidades que a gente trabalha na família, principalmente com toda a família, né, porque a matricialidade é um conceito principal na política pública, tanto de saúde quanto de assistência. Então, a gente precisa trabalhar a família, que é o núcleo, é o alicerce. Então, existem muitas questões a serem trabalhadas. E os meses de campanha, né, como o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, é para chamar a atenção para essa temática específica. Então, o suicídio, acho que até 2012, né, a última pesquisa que saiu, o Brasil era o 8º país com maior índice de suicídios. Se a gente for tirar um recorte do nosso município ou do Seridó, né? Esses dias um colega meu de trabalho me perguntou se eu tinha alguma estatística em relação ao Seridó. E eu disse a ele que não tinha esses números, mas que se a gente, enquanto cidadão, fosse observar só Florânia, fizesse um recorte, a gente ia ver que para uma cidade, né, para um município tão pequeno, a gente tem índices altíssimos, tanto de suicídios que chegam a ser, né, concretizados, quanto de tentativas que a gente que está na política, a gente tem mais conhecimento, né? Às vezes o restante da população só toma conhecimento quando aquilo ocorre de fato. Mas a gente que está na política ali, de assistência, de saúde, a gente sabe assim, das problemáticas familiares e das tentativas de pessoas que sofrem com doenças mentais. E a gente sabe que é um número muito alto. E sendo um número muito alto, por que isso não é trabalhado de forma mais enérgica, de forma mais enfática, né? Então, a campanha está aí para isso. O grande X da questão é a informação.
toda campanha tem o objetivo de informar. Então, quanto mais a gente fala de um assunto, mais as pessoas, em geral, vão estar preparadas para lidar com aquilo. Então, se na minha família, na minha comunidade, eu sei que tem pessoa X, pessoa Y, que está sofrendo com uma doença mental, ou que eu sei que já tentou suicídio por outras vezes, existe um histórico ali, é muito melhor que eu tenha a informação correta para dar para aquela pessoa, que eu aprendi na escola, ou que eu aprendi numa palestra que teve dos profissionais de saúde, fizeram uma palestra lá em determinado prédio público e chamaram pessoas de determinado lugar durante a campanha. E aí eu aprendi, de alguma forma eu aprendi aquela informação na campanha e é uma coisa que eu vou guardar para sempre. Então, em qualquer momento, qualquer ocasião que precisem, né, de uma informação, de uma ajuda, eu vou ter aquela informação. Porque nem sempre as pessoas vão ter acesso a profissionais qualificados. Então, é muito importante que a comunidade ela fique munida de informação e de orientação correta. Orientações corretas. E a campanha ela está aí para isso, né? Uma campanha muito importante, principalmente por isso que eu falei, né? A gente tem índices muito graves e muito altos de depressão e de suicídio. Então, assim, a gente precisa lutar contra isso de alguma forma, né? E a campanha ela está aí para que seja feito. Você falou aí em depressão e a depressão ela é a maior causadora, né, isso, do suicídio. Muitas pessoas elas se deprimem de alguma maneira e costumam se enfiam cada vez mais, vamos dizer assim, né, naquele momento depressivo. Eu imagino que você concorda comigo, Raquel, não sei se você vai concordar que todos nós somos humanos e todos nós somos naqueles momentos de tristeza, né? Até mesmo porque a tristeza é um sentimento que faz parte da nossa humanidade, né? E essa tristeza contínua vai gerar uma depressão e que provavelmente essa depressão possa ser que leve ao suicídio a pessoa, não é isso? Então a tristeza pode ser um sinal de alerta? É muito subjetivo, sabe, Júnior? Assim, eu vou tentar colocar aqui numa linha de raciocínio para ficar o mais simples possível. Eu até costumo dizer que, às vezes, a dificuldade das pessoas de dar devida importância a doenças, né, de saúde mental, né, a condições de saúde mental, é justamente por essa subjetividade. É muito difícil a gente identificar, até enquanto profissional de saúde, para a gente chegar num diagnóstico fechado de uma condição de saúde mental, é muito mais pesaroso ali do que você fazer um teste. A pessoa é diabética, a pessoa é hipertensa, a pessoa está com hepatite, faz um teste rápido, faz um teste de sangue laboratorial e ali identifica. E as condições de saúde mental não são assim, né? É muito mais criterioso, porque são um conjunto de sinais, não é apenas um sinal, né? São um conjunto de sintomas. Então, a tristeza, como o Júnior falou, ela é normal e ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser sentida e ela tem também uma grande importância na nossa construção, né? Na nossa construção humana. Se não houvesse a tristeza, a gente não conseguiria se constituir enquanto ser humano com todas as emoções, porque como era que a gente saberia identificar o que é alegria se a gente não tivesse a tristeza, né? Então ela é sim muito importante, ela nos ensina muita coisa. Quando é que a gente pode ver que está se tornando uma patologia, né? No caso, pode ser uma depressão. Quando existe uma frequência muito grande, quando você não consegue mais desenvolver as suas atividades normais que você desenvolvia devido a essa tristeza, né? Estar tomando conta ali do seu dia a dia. Então, as pessoas começam a não enxergar sentido, a não enxergar futuro, né? O discurso parte muito daí, né? De não ter perspectiva. Existem pessoas que realmente abandonam empregos, abandonam faculdade. E, assim, nesse período anterior ao mercado de trabalho, né? Jovens, que são o público mais acometido também. Quando estão na faculdade ou na escola e, de repente, abandonam e não querem mais estudar, eles são muito mal interpretados, né? Existem muitas pessoas ainda que pensam que é preguiça, que é falta de interesse, quando às vezes a pessoa já está ali estrangulando com uma doença, né? Com uma doença que não está sendo tratada, não está sendo olhada, não está sendo enxergada, né? Por ninguém que está ao redor dele.
Então, isso dificulta muito o processo. Agora, se a gente for tratar aqui de depressão, assim, de uma forma mais complexa, que se distancia até da minha atuação, como eu disse, eu não faço, né? Eu não sou psicóloga clínica, mas a depressão, ela existe dentro do nosso manual de diagnóstico, né? Da psicologia, da psiquiatria, na verdade, que é o DSM. Existem vários subtipos de depressão. Então, existe a depressão maior, que é a mais grave. E existem episódios depressivos também. Às vezes, você não tem ali o diagnóstico de depressão, mas você vivencia alguns episódios depressivos. E, às vezes, isso é em decorrência de algum outro acontecimento. Por exemplo, o luto é um fator de risco para a depressão. O término de relacionamento, mudanças em si, né, perdas, porque toda mudança, toda perda, se você muda até de cidade, você passa por um processo de luto, porque você está abrindo mão de coisas que faziam parte da sua vida. Então, tudo isso leva tempo para adaptação. E, às vezes, existem pessoas que passam mais dificuldade nesse processo. Tem pessoas que em alguns meses conseguem se restabelecer. E tem pessoas que demoram mais para se restabelecer e acabam necessitando de uma ajuda profissional para poder chegar, né, a esse equilíbrio novamente. Olha só, você está em casa, está gostando do papo, está interessante, compartilha essa live, tá certo? Compartilha esse link aí, manda para alguém que esteja precisando de orientação, tá certo? Um pai, uma mãe, um professor, tá certo? Compartilha aí nos grupos de WhatsApp que você tem, tá certo? Porque esse tema é muito pertinente, tá certo? Nós já estamos aqui com alguns assistindo, né? Silmara já está aqui, já deu boa noite dela. Boa noite, Silmara, seja bem-vinda ao nosso programa, tá certo? Mais uma vez, compartilha essa live, nós vamos agora para um break rapidinho, tá certo? No retorno, nós vamos estar falando exatamente de como trabalhar isso na escola, né? Porque a gente sabe que o índice de adolescentes que têm entrado em depressão e que têm tentado suicídio, ou até mesmo conseguido suicídio, é grande, né? Então, no próximo bloco nós vamos falar sobre isso, tá certo? Voltamos já já. Venha aproveitar e fazer suas compras na loja Estação da Moda. Aqui você vai encontrar belíssimos looks masculinos e femininos. E não para por aí. Temos também uma linha de tênis e sandálias super confortáveis. Acompanhe nossas novidades no Instagram, localizada na rua Jarina Tinoco, número 308. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 11h30 e das 14 às 17h30. Aceitamos todos os cartões. Contato 999991848. Estação da Moda, a loja que faz seu estilo. Pensou em decoração de qualidade e preço acessível? É com a Casa da Gabs. Decore sua casa com o melhor preço da cidade. Além disso, a loja dispõe de kit Pega e Monte para decorações de mini festas. Deixamos sua festa e seu lar ornamentados do jeitinho que você sempre sonhou. Aberta de segunda a sexta, das 14 horas às 18h30 e aos sábados, das 8 horas às 12 horas. Contato 99909-3410. Acompanhe nossas novidades no Instagram. Casa da Gabs. Sua festa e seu lar como você sempre sonhou. Oi, gente, hoje eu vim aqui no Mouro Parque Lazer e Diversão para mostrar a vocês o que temos de melhor. E vocês também, vem com a gente. Piscinas adulto e infantil, toboágua, mesinha de jogos, parquinho para crianças, conveniência. Temos os melhores drinks esperando por você e um buffet completo à sua disposição. Funcionamos sábados, domingos e feriados a partir das 9 horas. Qualquer dúvida ou reserva, chama no nosso WhatsApp.
perfume tem o poder de mudar o nosso astral, assim como o poder de marcar na vida e senti-lo na lembrança de um momento. E é aqui na JF Perfumes que você encontra a essência certa para intensificar a sua personalidade. Oferecemos as linhas Boticário, Natura e Francês. Parcelamos suas compras no cartão de crédito e oferecemos o melhor preço da cidade. Estamos localizados na Rua João da Mata Toscano, número 48. Contato 99698-3809. JF Perfumes, a sua perfumaria. Já estamos de volta no nosso segundo bloco do nosso programa, tá certo? Compartilhe essa live, curta, tá certo? Essa live, porque o tema hoje está muito interessante, pertinente a ser debatido, tá certo? Nós estamos vivenciando o Setembro Amarelo, né? E que isso seja uma fala não apenas desse mês de setembro, tá certo? Mas de todos os dias, né? O combate ao suicídio. Nós estamos aqui com a psicóloga Raquel, que está nos ajudando a refletir sobre essa temática. Raquel, no bloco anterior nós falávamos exatamente o que é o Setembro Amarelo, essa questão do suicídio, a questão da depressão que pode levar ao suicídio, mas aí agora o nosso programa é Educação em Foco, né? E com o foco a escola. O que é que a escola tem a ver com o suicídio, com essa prevenção? O que é que a escola tem a ver? O que é que a escola pode fazer? Onde é que a escola, e como você falou no bloco anterior, o CRAS tem feito esse trabalho nas escolas e tudo mais, né? Então, o que é que a escola tem a ver com essa temática? Eu diria que a escola tem tudo a ver, né? A escola ali junto com a família, acho que são os alicerces principais na vida de uma pessoa, né? Na formação de uma pessoa. Essa educação inicial, eu acho que o Júnior vai concordar comigo, ela é muito mais significativa na vida de uma pessoa do que a faculdade, após. A gente já está meio que... Os nossos princípios, os nossos valores... Lógico, a gente não é imutável, né? O ser humano, ele pode mudar até a morte, se ele quiser, principalmente, né? Se ele buscar por essa mudança. Mas a educação ali básica, ela é básica, no caso, os anos iniciais, né? Ali a escola, ela é fundamental. Ela constitui, assim, grande parte da construção humana mesmo, daquela pessoa, e ela é muito determinante. Então, trabalhar temas como esse, não só o Setembro Amarelo, como outras campanhas também, que fazem parte da gente enquanto cidadão, enquanto ser humano ali no âmbito social, e não só a geografia, a matemática, né, que a gente já sabe que a escola já cumpre esse papel, isso é essencial. E, obviamente, sempre junto com a família, porque também não vai ser... A escola não vai fazer milagre, né? Ela não vai pegar uma criança e vai dar esses valores e esses princípios se a família também não estiver engajada nessa educação. Então, sempre que a gente tem... Agora a pandemia, assim, deu uma brecada nessas nossas idas, né, à escola, mas sempre que a gente está trabalhando temas aqui no município, campanhas, a gente sempre vai na escola, porque é o lugar onde a gente tem o público mais abrangente e, assim, que sem clichê, são as pessoas, são os adultos de amanhã, né? Então, a gente tem que estar sempre presente para que essa orientação inicial, para que essa formação dessas crianças e adolescentes seja com qualidade, né? Seja com valores e com princípios, e que elas se sintam seguras para enfrentar o mundo depois, que vai sempre ficando mais difícil, né? Depois que a gente vai se formando e vai ingressa no mercado de trabalho, a vida ela fica mais difícil, as responsabilidades aumentam. Então, eu acho fundamental que a escola esteja sempre atuando. E não deixar também, Júnior, assim, é importante dizer que a gente, quando vai trabalhar esses temas e a gente vai na escola, a gente vai sempre pontual, né? A gente vai no Setembro Amarelo, a gente vai no 18 de maio, a gente sempre vai na escola. Mas a escola, ela funciona o ano inteiro.
Então, tem que ter uma contrapartida também desses profissionais, desses educadores, para estarem abertos, né, aos alunos, estarem sendo sempre acolhedores e se capacitando sempre mais para estar ali com a orientação certa, né, para acolher esses alunos. Eu costumo, Raquel, dizer que assim, a escola não pode se imaginar como uma fábrica de Coca-Cola, né? Que está fazendo todo mundo, as garrafinhas são todas iguais, né? O líquido tudo na mesma medida. A escola não está para fazer garrafinhas de Coca-Cola, né? Ou até mesmo em outra linguagem, já veio robôs, né? Então é necessário o português, a matemática é necessário, mas é necessário e muito necessário o que antes se colocava como temas transversais e que hoje a BNCC, que nós temos falado aqui no programa, vai trazer como competências socioemocionais, né? Isso. É muito necessário trabalharmos isso na escola, os professores estarem abertos a trabalharem isso, né? E trabalhar, de certa forma, como você falou, todo mundo é diferente, não é? Todo mundo, cada um tem suas particularidades, cada pessoa tem qualidades e vocações diferentes e sabe fazer uma coisa, tem uma certa facilidade em português e não em matemática, e isso já envereda para outro lado mais artístico, enfim. As crianças, elas são diferentes e eu acho que quando a escola foca, existem muito, eu já estive na educação, né, muito próxima da educação, também na época da faculdade, também estagiei em escolas públicas e privadas. E assim, a gente vê que quanto mais a escola foca nessa questão preparatória e é bom, os alunos preparatória que eu digo para vestibular e material sempre ali didático, aquela coisa regradinha. E aí é bom porque você consegue, alguns, né, conseguem o êxito ali no vestibular, mas aí você deixa de olhar o ser humano. E às vezes existem adolescentes e crianças que eles ficam mais resignados assim, e ficam angustiados e frustrados justamente por não se encaixar no modelo da Coca-Cola, né, ou do robô ali que é tudo igual. E aí, será que ele não é bom para nada? E muitas crianças, eu acho absurdo que crianças, às vezes pequenas ou adolescentes, já se enxerguem como não capazes ou como inúteis, sendo que eles estão numa fase tão assim, inocente de descoberta e de criatividade. Imagine que triste uma infância sem criatividade, né? Uma infância que você não se permite, que você não tem espontaneidade, que você tá ali só para tirar 10 naquela prova X, naquela prova Y. E aí, se você não consegue alcançar essa meta, que é uma métrica, né? Uma métrica ali que vai lhe medir os seus conhecimentos, se você não consegue alcançar, significa que você vai ser descartado. Você não tem mais nenhuma outra potencialidade que possa ser explorada pela escola, né? Que possa ser valorizada pela escola e pela família também. Então, isso é muito grave. Isso pode gerar transtornos nessas crianças que perdurem a vida toda. Falta de autoestima, falta de confiança em si mesmo e nos outros também. Então, a gente tem que começar a olhar agora para essas questões, porque não é porque a criança não se enquadra no que é dito, né, normal, não é uma criança neuronormativa, né? Às vezes a criança é realmente neurodivergente, tem alguma diferença, alguma característica que a diferencia, e às vezes é porque também todo ser humano tem um processo diferente, independente de ter diagnóstico ou não, né? Toda criança tem um ritmo diferente. E aí, se você não olha para isso, não naturaliza isso e não incentiva que ela demonstre as potencialidades que ela tem, né, que são dela, isso pode acabar gerando uma insatisfação, né, dessa criança, desse adolescente com a vida mesmo, ela não vai responder a mais nada, né, depois. Isso aí é onde eu quero chegar, porque às vezes essa tristeza que vai sendo gerada na criança devido nessas comparações, a garrafinha de Coca-Cola, essas competências socioemocionais que não são trabalhadas, seja em casa ou na família, porque não só é obrigação da escola trabalhar essas competências, parte da família. Um novo nome competências socioemocionais, mas é o que antes se falava, olha, quem educa é o pai, né? O pai e a mãe, e a escola escolariza.
Então, a escola já tomou muito tempo essa parte, mas hoje vem com uma nova roupagem, essa chamada competência socioemocionais. Então, isso aí pode levar a essa tristeza, a criança se sentir diferente, e a uma introspecção maior, né? E isso não ser sanado, e olha o perigo. Então, eu posso dizer, Raquel, que isso aí é um sinal a se preocupar, para que se essa criança já está dando sinais agora dessa tristeza, dessa diferença, já é um sinal de alerta para pais, professores, em relação à vida dessa criança, que vai ser um adulto e pode ser na adolescência ou mesmo na vida adulta, vir a cometer essa tragédia. Olha, gente, suicídio é algo evitável, né? Isso. É evitável, mas é um processo que a gente tem que acompanhar, né? E que isso seriam sinais, Raquel, que podem ser evitados. Sim, esse e dentre outros, né? Assim, eu acho que eu vim até na cabeça para dizer aqui que eu achava que era indispensável de ser dito, a questão de acolher e de valorizar, seja qual for o comportamento, o sentimento, a emoção que a criança, né, como a gente está focando aqui, crianças e adolescentes, isso vale para qualquer faixa etária, obviamente. Mas no caso da criança e do adolescente, que ainda tem tão pouca maturidade, é ainda mais importante. Porque uma criança e um adolescente, por via de regra, ela está ali ainda sendo, né, constituída através de orientação, de educação e da criação, de pais e da escola. Então, na hora que você descredibiliza uma emoção de uma criança, um sentimento de uma criança, isso é gravíssimo, Tudo que a gente sente, eu falo isso para a gente se colocar, a gente adulto se colocar no lugar da criança, quando, por exemplo, às vezes a gente tá chateado, sei lá, eu sou casada, ou eu moro com meu irmão, com alguém da família, e aí eu me chateio com uma coisa que a outra pessoa julga ser, tipo, bobagem. Isso aí é frescura sua. Isso é bom pra mim? Ter o meu sentimento, a minha emoção descredibilizada? Então, por mais bobo que pareça pra outra pessoa, pra quem tá sentindo, é importante. E aí ocorre muito da gente não dar essa importância para os sentimentos e as emoções das crianças. Porque eu acho que, às vezes, as pessoas elas tendem a enxergar a criança como um ser informação. É como se ela não fosse ainda um ser humano, né? Não tivesse ali suas próprias emoções, suas próprias vontades, suas necessidades. Ela tá só... É como se fosse realmente um robozinho que a gente alimenta, dá banho, veste, manda para a escola, reclama. Eu acho que existem pais que falam mais com os filhos para reclamar do que para demonstrar afeto, do que para demonstrar acolhimento. Porque, infelizmente, hoje em dia, com essa crescente de eletrônicos, né, de tecnologia, eu sei que isso é outro clichê, mas a gente precisa falar sobre isso. Não porque é ruim. Eu acho que a tecnologia é muito bom. Eu adoro estar no meu celular, estar no meu computador jogando, seja o que for. Mas isso nos afasta muitas vezes das pessoas. E a gente precisa se preocupar quando a gente está num momento entre amigos ou num momento em família que a gente não consegue se conectar. E aí, com crianças, é como se a gente não desse a devida importância para essa conexão com a criança. Então, assim, o momento que a criança está em casa, a criança ou o adolescente, é cada um, né, o pai e a mãe, cada um no seu celular ou na televisão, a criança também ali nos seus joguinhos, e ninguém conversa nessa casa, ninguém pergunta o que está acontecendo, ou às vezes só realmente se direciona para dar orientações. Tipo assim, você vai sair e volta essa hora. Tem que jantar essa hora, tem que estar essa hora, tem que fazer o dever essa hora. E cadê a profundidade dessa conexão? Cadê a conversa? Cadê entender esse filho? O que ele está sentindo, o que ele está passando? Então, assim, tem que ter confiança também. Eu acho que é uma coisa crucial. Eu sempre digo para todo mundo que tem filho o quanto é importante você promover um ambiente de segurança e de confiança. Porque existem muitos pais que se magoam porque os filhos fazem coisas escondidas ou porque os filhos mentem. Mas por que será que essa está sendo a alternativa dessa criança? Mentir, esconder. Se fosse porque em casa estivesse tendo um ambiente onde ele se sentisse seguro de dizer a verdade, provavelmente ele não mentiria, não é?
Então, a gente tem que olhar muito para si e entender que numa relação com uma criança, o adulto, né, o pai, o adulto é você. Então, é você que precisa promover esse ambiente, você que precisa orientar. E a gente, infelizmente, não trata as crianças com o devido respeito, eu acho. Os adultos, você não vê adultos se batendo para ensinar lições, né? Você não bate numa pessoa que fez algo que você não gostou, se a pessoa é um outro adulto. Você não obriga uma pessoa que não quer comer a comer, né? E a comer o que ela não quer. É óbvio que introdução alimentar, isso já é outro tópico, é importante. Não estou dizendo aqui para os pais deixarem os filhos passar fome, não é isso. Mas acontece muitas vezes da gente não tentar entender, a gente só quer enfiar aquela orientação que a gente acha que é o certo para a criança, como se ela não fosse outro ser humano. Ela tem as próprias vontades, mesmo sendo criança pequena, sendo uma criança maiorzinha ou adolescente, ela tem as vontades dela. E é importante a gente saber, Raquel, né? E é isso, porque eu tenho um filho de 5 anos e meu filho, ele quer saber o porquê. Por que tem que fazer isso? Ele quer... E detalhe, se a minha resposta não for convincente, ele continua perguntando. Às vezes ele pergunta as coisas, aí dá a primeira, pufo, ele não pergunta mais. A mãe diz, você convenceu ele, porque ele não pergunta mais. Então a gente tem que olhar a criança assim, né? E dizer, olha, você vai comer por isso, né? Eu disse qual é o gente, senão o gente vai cair. Vai até brincadeirinha, ele tem que entender o porquê. O porquê. Tudo que você... os nutrientes de determinada comida e por que uma determinada comida é ruim. Essa questão de introdução já é outro papo, mas assim, no resumo, a gente precisa prestar atenção e respeitar, né, a criança enquanto outro ser humano que dispõe. Inclusive, isso aí é desde o ECA, né? A gente vai falar do ECA. A partir do ECA, as crianças elas viraram um sujeito de direito. Então, elas não são propriedade dos pais. Os pais não podem fazer o que bem entender, porque é meu filho e pronto. Né? Isso veio para nos dizer que a criança ela precisa ser respeitada na sua integralidade e que ela também tem outros desejos. E aí, esses sinais, né? O que seriam se a gente for trazer para isso? Quando a gente fala desse afastamento, né, entre as famílias e de não ter essa conexão realmente, fica muito mais difícil se essa criança, esse adolescente tiver... com comportamentos de alerta, né, de risco, no caso da depressão. Como é que eu vou perceber se eu não tenho essa relação próxima, né? Se eu não sei o que se passa na cabeça do meu filho já normalmente. Então, se não existe esse ambiente de confiança, né, de diálogo, vai ser muito mais difícil. Mas o que a gente sempre fala é para observar, principalmente, mudanças de comportamento. Então, às vezes, o professor vem e fala, olha, faz tantos Raquel, meses... eu vou pedir uma coisa, segura aí. Tá. Certo? Segura aí. Vamos falar no próximo bloco, nós vamos falar sobre isso, sobre esses sinais que as crianças dão, que os pais às vezes não percebem, que o professor às vezes não percebe, e são muito, muito importantes. Tá certo? Olha só, dá tempo você aí compartilhar, tá certo? Nos seus grupos de WhatsApp essa live. Um tema muito importante, muito pertinente para esse tempo que nós estamos vivenciando, né? Os índices de pessoas depressivas, pessoas com tentativas de suicídio, né? É muito alto aqui no Brasil. A OMS já alertou isso, certo? Então compartilha essa live, o papo está interessante. Nós vamos para um break agora, tá certo? E voltamos já já. Curta, compartilhe e se inscreve no canal, beleza? Até já! Você está procurando roupas de qualidade com ótimos preços? Venha para a loja Érica Modas. Aqui você encontra diversos looks femininos, masculinos e acessórios. Temos vestidos, shorts, blusas, calças, camisas e muito mais. Aceitamos todos os cartões de crédito. Localizada na Praça Getúlio Vargas, número 20, centro da cidade. Contato 99629-5536. Aberta de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Tendência e estilo é na LK Modas. Pensou em decoração de qualidade e preço acessível? É com a Casa da Gabs.
Decore sua casa com o melhor preço da cidade. Além disso, a loja dispõe de kit Pegue e Monte para decorações de mini festas. Deixamos sua festa e seu lar ornamentados do jeitinho que você sempre sonhou. Aberta de segunda a sexta, das 14 horas às 18h30 e aos sábados, das 8 horas às 12 horas. Contato 99909-3410. Acompanhe nossas novidades no Instagram. Casa da Gabs. Sua festa e seu lar como você sempre sonhou. Ser mãe é uma felicidade que sentimos intensamente a cada segundo da nossa vida. E seu bebê, ao nascer, merece todo o amor e cuidado. Por isso, a Bordados e Mimos está presente nesse momento tão especial. Oferecemos para você artigos, bordados e enxovais para recém-nascidos. Aberto de segunda a sexta, das 8 horas às 11h30 e das 14 horas às 18 horas. Aos sábados, das 8 horas às 12 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito. Localizada na Rua Benjamin Constante, número 310. Bordados e Mimos. O seu pequeno merece o melhor. Na Dindona Calçados você encontra sempre o melhor preço da cidade, as melhores condições de pagamento e as melhores marcas. Dividimos suas compras em até 6 vezes no cartão. Venha conhecer nossos produtos. Temos modelos femininos, masculinos e infantis, além de bolsas, vestuários e acessórios. Acompanhe nossas novidades e promoções no Instagram, Dindona Calçados e Dindona Modas, a loja que vai calçar você e toda a sua família. Melhores marcas, conforto e preço baixo é na Dindona Calçados. Voltamos no nosso último bloco do nosso programa Educação em Foco, hoje com um tema muito pertinente. Nós estamos falando sobre suicídio. Nós estamos no Setembro Amarelo, tá certo? Um mês de referência para refletirmos, né? Fazemos de fato essa campanha contra o suicídio. E aqui no nosso programa nós estamos recebendo a psicóloga Raquel, Raquel Tomás, né? Raquel. Né? E ela, no último bloco, Raquel, você deixou uma deixa sobre esses sinais que os adolescentes, que as crianças dão, né? De sinais de depressão, sinais que devem ser, o adulto deve ficar atento, né? Porque o suicídio, minha gente, a gente está conversando exatamente isso. O suicídio é, vamos dizer assim, o cume, é o ponto onde ninguém quer que chegue. Antes do suicídio tem todo um histórico por trás, e nós estamos exatamente falando desses pontos, desse histórico que vai acontecendo, certo? Então, eu queria que você falasse desses sinais, né? Desses sinais que podem ser alerta para pai, para professor, né, em relação às crianças e aos adolescentes. Certo. Então, os sinais, eles são diversos, né? É por isso que no outro bloco, acho que ainda cheguei a comentar em relação à mudança de comportamento. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. Porque, assim, eu acho que se a gente for levar para esse recorte de criança e adolescente, pode haver o isolamento excessivo, né? Ele está sempre dentro do quarto, o excesso de tela, né? De tela, seja assistindo ou em jogos eletrônicos. Mas pode ser também a questão do rendimento escolar, né? Tem uma queda. Pode ter a questão da agressividade. As crianças e adolescentes passam a ficar muito mais irritáveis, né? E os pais, às vezes, atribuem só à adolescência. Então, assim, a adolescência é uma fase conturbada, é uma fase cheia de hormônios. É normal ficar mais irritado, não participar tanto dos momentos em família. E aí a gente vai levando, né? Só que, mesmo a adolescência, certo, é uma fase conturbada, uma fase cheia de hormônios, de mudanças. E aí, só por isso a gente vai deixar passar e, assim, não vai fazer nada a respeito daquilo?
Se a adolescência é uma fase conturbada, então significa que a gente precisa ter mais cuidado e estar mais presente para esse adolescente, né? Ouvindo, acolhendo, sabendo o que está acontecendo, né? No contexto escolar, com os amigos. E assim, é uma linha muito tênue. Eu entendo, aqui eu enquanto psicóloga, eu entendo muito essa questão de abraçar os pais também. A gente não está aqui, né, nenhum profissional está aqui para julgar, porque a gente sabe que os pais, eles dão o melhor de si, né? Sempre querem ver os filhos bem. Às vezes não tem as ferramentas certas, a informação certa, e eu acho que por isso é importante momentos como esse, Júnior, cada vez mais, e que a gente sabe que está ali dando o melhor. Mas é preciso observar, né? Então, assim, se você nota que o seu filho já não participa mais tanto, né? Não quer tá junto da família, mais em nenhuma ocasião, né? Tem um almoço de família, tem um jantar, tem uma coisa que ele costumava fazer e, de repente, não tá querendo mais participar. Ou que é um adolescente que está ficando muito irritado, com muita facilidade. Então, assim, tem que observar esses sinais e a gente, mesmo que atribua-se à adolescência, é importante a gente chegar junto, perguntar. E por que eu disse assim que é uma linha tênue? Porque eu sei também que o adolescente ele se fecha, né? E quanto mais os pais ali às vezes perguntam, às vezes aquilo acaba gerando o estresse maior do adolescente e assim uma irritação maior. Acho que é daí onde o que você falou no bloco anterior, a questão da confiança, né? Da confiança, é necessária a amizade do pai, da mãe, né? Essa confiança, porque quando chegar a esse ponto de perguntar, eu acho que não vai ser tão difícil, apesar de o adolescente ser introspectivo, né? Próprio da fase, né? Eu digo muito isso aos pais, é próprio da fase. Mas aí, se o pai é amigo, sempre foi amigo, a mãe sempre foi amiga, vai ser mais fácil chegar junto. Vai ser mais fácil. Né? E caso, a gente também não tem como dar causas perdidas, não é isso. Caso isso já não exista no seu contexto, né? Você que está assistindo agora já tem essa dificuldade de chegar até seu filho, de conversar. Tudo tem um jeito. Então, pode ser que aos pouquinhos vocês consigam recuperar esse vínculo, né? Esse laço. Mas aí tem que ser feito com todo cuidado, obviamente. E o principal assim, fator que ajuda é você ser acolhedor. Não dá pra gente tentar se conectar com uma criança e com um adolescente brigando, julgando, né? Dando sermão sempre. Eu acho que todas as orientações, elas podem ser dadas de uma maneira comedida, de uma maneira tranquila. Então, quanto mais você promove esse ambiente seguro, mais essa criança, esse adolescente vai ter vontade de se abrir. E isso é tão importante porque a gente vê tantas questões, por exemplo, eu acho que cabe muito nesse momento a questão da mutilação, né? A mutilação, a automutilação é algo que tem acontecido demais. Eu falando só aqui do nosso contexto floraniense, viu? Então, são situações que chegam muito pra gente. Júnior sabe, eu acho que tanto já trabalhou na educação pública quanto na privada. Ele sabe que são casos que são recorrentes de jovens que estão se mutilando. E isso nem sempre tem a ver com o desejo do suicídio, viu, pessoal? Não é assim, automaticamente correlacionado. Pode ser que esse jovem esteja se mutilando simplesmente porque está vivenciando ali um sintoma de dor muito, muito grande em relação a alguma coisa, em relação a si mesmo, à vida, e a forma que ele tem de desviar, né, dessa dor mental é causando uma dor física, né, para poder distrair da outra dor, a dor psíquica, né, a dor psicológica. Então, assim, isso acontece muito e muitas vezes os pais nem notam, né, nem sabem, ou se sabem aí não sabem o que fazer, né, não sabem para onde mandar, não sabem como conversar. E a forma mais simples de chegar a esse adolescente que está fazendo isso é ser acolhedor. Gente, acolhimento. Acolhimento é você ouvir e é você valorizar o que a outra pessoa diz. E valorizar não é dar a solução mais simples. Você precisa ter mais fé ou estudar. Isso é uma solução já cobrando, né? Você precisa. Você precisa, exatamente. E aí eu não sei se você quer que eu fale agora em questão dos jogos, né? Porque eu disse a Júnior que sempre tem polêmica assim, em relação a adolescentes dos jogos eletrônicos. E isso acontece por uma razão.
a gente, ser humano, a gente sempre quer respostas, né? A gente tem uma necessidade de determinar a causa das coisas. E nesse sentido de problemas psicológicos, né, de transtornos mentais, nem sempre não. A causa nunca é isolada, ela nunca é só uma coisa. Então, quando acontece essas situações de jovens que... A gente sabe que aqui ainda bem, assim, acho que de jovens mesmo, de adolescentes, não tem um conhecimento. Já tem um conhecimento perto, né? Acho que aqui em Lagoa Nova, ano passado, teve um menino muito jovem, de 13 anos, que acabou tirando a própria vida. E na época eu lembro que foi muito associado a isso. Era um menino que vivia muito isolado, com jogos eletrônicos. Já teve no Brasil caso de adolescentes que matou a própria família e se matou depois. E todo mundo sempre culpa uma coisa só, né? O menino vivia jogando jogo X, jogo Y. A culpa é do jogo. Pessoal, isso é muito... Vejam como isso é simplista para um problema tão gigante. A gente não sabe o que acontece dentro da casa das pessoas. A gente só sabe o que acontece dentro da nossa casa. Então, a gente não sabe o histórico familiar, a gente não sabe como aquele jovem se relacionava com esses pais. Então, o problema, ele pode ser muito maior, né? Ele é muito maior. Existe ali todo um alicerce. Quando a gente está com excesso de alguma coisa... eu acho que isso é até fácil de se identificar, porque não precisa nem você ter o diagnóstico de depressão para você ter passado por isso. Por exemplo, às vezes eu dou exemplos pessoais. Eu tenho uma válvula de escape que são séries. Séries, comédia, séries, né? Eu gosto muito de séries. E existem fases da minha vida, principalmente quando eu revejo séries, assim, eu vou rever Friends, aí eu fico fazendo maratona, eu já vejo que eu não tô bem. Quando eu começo a rever, assim, revejo, e fico horas naquilo, não faço mais nada, principalmente final de semana, ou férias, aquela coisa, feriado, e aí a gente tá só na cama, e só já aconteceu isso em fases isoladas da minha vida, e eu sempre vejo, vixe, não tô bem, porque eu tô aqui faz 12 horas que eu tô assistindo Friends, então a gente já começa a ver que tem alguma coisa errada. E não é diferente para o adolescente. Se ele está se isolando e ele está utilizando um jogo como uma válvula de escape, porque às vezes é a única distração que está trazendo algum prazer imediato para ele, é o jogo X ou o jogo Y, significa o quê? Que por trás existe alguma questão para esse adolescente. Ou essa falta do vínculo entre a família. Às vezes é uma questão assim, pessoal, com algum amigo, na escola. E aí esse adolescente não se abre com ninguém pergunta, ninguém consegue chegar até ele. E aí tá no jogo, na hora que tá em casa, nos momentos livres, tá no jogo, só para, às vezes, obrigado para jantar, para fazer a tarefa de casa. Mas aí ninguém conversa e ninguém sabe o que está se passando na cabeça dessa criança, desse adolescente. E depois aí acontece uma tragédia, né? Acontece de chegar a concluir, né? Uma tentativa de suicídio, ou até a automutilação. E aí é culpa do jogo? É culpa daquilo? Quer dizer que se eu entrasse eu tenho essa minha válvula, né? Que são séries. E aí se eu passasse 24 horas assistindo Friends, aí a culpa era de Friends? Porque eu estava mal? Não, gente, não é assim que as coisas são, né? Existem uma rede de fatores em volta de uma pessoa. Como eu falava, é um processo, né? Isso. São coisas que vão se juntando, né? Que os pais têm que ficar atentos, né? Eu costumo dizer muito na escola aos alunos que quando a gente faz certo, dá certo. Não tem como a gente fazer o certo e dar errado. Uhum. Né? Então, nós, enquanto pais, educadores, tentarmos ao máximo acertarmos, né? Porque no final o negócio dá certo. Raquel, o nosso papo está muito bom. É muito bom mesmo. Alguém comentou aqui, deixa eu ver quem foi que comentou. Edivaldo Toscano disse assim: um tema atual, infelizmente, que atinge o mundo. Atinge, né? E principalmente com essa pandemia, né, Raquel? Essa pandemia, acho que agravou mais ainda essa situação. Agravou demais. Eu acho muito importante a gente mencionar aqui, mesmo o nosso foco são crianças e adolescentes, essa fase aí da educação básica, da escola, mas os índices de suicídio, eles não estão somente atrelados a transtornos mentais, certo, gente? Então,
índices econômicos, o desemprego, a falta de perspectiva na vida mesmo. Um pai de família que não consegue alimentar os filhos. Aqui, olha, tudo eu dou o parâmetro de Florânia, porque nós estamos numa cidade que é pequena, que tem uma comunidade muito unida, né? Todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. E mesmo assim a gente consegue observar na nossa comunidade. Então você avalie, né? Imagine a nível de Brasil, a nível de mundo. Né? O Brasil, ele infelizmente foi muito assim, acometido em relação às mortes e o declínio econômico nessa pandemia. Então, existem também muitos adolescentes que estão voltando para casa e não têm o que comer. Né? Isso aqui no nosso município, e isso está afetando a saúde mental deles também. Então, assim, a gente aqui está falando de um nicho onde já é mais comum, né, essa questão da adolescência, da criança, da tecnologia, dessa falta de vínculo entre os pais, que são coisas que a gente consegue manejar. Se a gente tiver a orientação correta, se a gente mudar a nossa postura enquanto pai, enquanto mãe, se a escola ali entrar, tiver uma contrapartida. E existe todo esse outro nicho que às vezes a gente nem tem o que fazer, né, Júnior? Porque aí são realmente políticas públicas que precisam estar mais ativas na vida das pessoas, precisam funcionar melhor. Então, é algo que está acontecendo também. Olha, tem um comentário aqui de Silmara, tá desde o início do programa, ela tá comentando assim, a seguinte coisa, olha, eu passaria a noite ouvindo, né, assistindo, né? Então, esse é sinal que o programa tá bom, o tema tá interessante. E Raquel, já quero lhe convidar para você voltar aqui ao nosso programa, tá certo? Para nós debatermos um outro assunto de pertinência, tá, relacionado à educação. Depois a gente combina o tema, mas aí vocês podem até depois, abaixo dos comentários, já vocês colocarem temas que vocês gostariam que fosse debatido aqui no nosso programa, tá certo? Nós vamos também depois abrir o canal do WhatsApp, da TV, que você pode dar opinião de temas a serem abordados em todos os nossos programas, tá certo? Nossa TV, ela está aqui exatamente para contribuir com a nossa sociedade floraniense e da região, do Brasil e do mundo, né? Porque são temas que nós procuramos trazer aqui pertinentes em todas as áreas da sociedade. Então, você que está do outro lado aí da telinha, da telona, né? Da tela, você pode contribuir conosco, tá certo? Então já fica o convite aqui, Raquel. Nosso tempo está estourando. Eu quero muito lhe agradecer, mas suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer novamente. Eu até falei para Júnior que eu sempre fico meio aflita, meio ansiosa antes, quando tem esses momentos assim, mas que eu sempre gosto, né? Eu me identifico muito nesse papel de passar as informações que eu tenho e que vão ser importantes para outras pessoas. Então, campanha, né? Outra coisa que eu gostaria de falar, campanha é sim importante. A gente não pode deixar de lado, deixar de trabalhar, deixar de olhar. A gente, que eu digo, nós enquanto instituições, né? A escola, as instituições da assistência social, de saúde, a gente precisa sim dar a devida importância, porque é nas campanhas que a gente às vezes colhe casos da comunidade, né? As pessoas sempre às vezes ouvem, é isso, então é isso que eu estou sentindo, é isso aí, às vezes as pessoas não têm essa informação e dali elas conseguem acessar a ajuda que é necessária. Isso é a importância da campanha, né? E no restante do ano, essas informações elas podem estar sempre ali disponíveis também e sempre sendo trabalhadas quando for o caso, né? A escola, o ano inteiro, se assim surgir a necessidade, é importante sim trabalhar. E é isso, porque informação é valioso, né? E em relação à prevenção do suicídio, nesse contexto de adolescência, de criança, eu acho que eu falei assim tudo que eu tinha de mais importante para falar e só para deixar bem fixado para vocês é que o vínculo ele é essencial. Quando a gente tem um alicerce bem constituído, né? A gente dá até hoje a minha colega assistente social no momento que a gente teve à tarde, ela falou sobre o alicerce de uma casa, né? Quando você constrói uma casa com um alicerce bem feito, aquela casa ela vai ficar de pé. E quando não tem o alicerce, né, quando você não pode só levantar a parede, essa casa ela vai ficar vulnerável, né? Ela vai cair com qualquer coisa. E é o mesmo para as pessoas.
E o nosso principal alicerce é a nossa família, é o núcleo, é onde a gente aprende a amar e a ser amado e a se relacionar com outras pessoas, porque é a nossa primeira relação. E, infelizmente, as pessoas elas não têm abertura, né? A gente ainda vem de gerações que está desconstruindo essa coisa do demonstrar afeto, do se conectar e falar sobre sentimentos, falar sobre tristeza. As pessoas ainda têm muita resistência, principalmente os homens, né, os pais, de dizer o que está sentindo. É como se fosse um sinal de fraqueza. E fraqueza, né, o que enfraquece o ser humano é não falar sobre essas coisas. Quando a gente tem a abertura de falar e a gente é ouvido, isso pode mudar a vida de alguém. E principalmente nessa fase, né, da infância e da adolescência. A gente precisa se conectar com as nossas crianças e ouvir o que elas têm a dizer e dar importância a isso. Exato. Muito obrigado, viu, Raquel, mais uma vez. Né, nós teremos outro momento de contribuições de Raquel, tá certo? A Gilda também virá o nosso programa, tá certo? Para contribuir mais e mais, tá certo? Olha só, gente, tem um avisozinho, né? Terça-feira que vem estaremos novamente aqui, tá certo? Com uma temática interessante voltada para a educação. Nós vamos falar sobre educação ambiental. Hoje, dia 21, de setembro, nós falamos o Dia da Árvore, certo? E nós estava programado para hoje, né? Mas devido ao jogo que foi nós transmitimos terça-feira passada, o programa de terça-feira passada ficou para hoje, a temática, né? Então, no nosso próximo programa nós vamos falar sobre educação ambiental, tá certo? Muito importante, um tema muito importante para nós debatermos. E falar em educação ambiental não é apenas você dizer lá, explicar à criança a respeito da plantinha, não. E que só vai mudar lá para quem vive lá na Amazônia. Não, de maneira alguma, acho algo que afeta a humanidade inteira. Tá certo? Então nós queremos trazer essa temática na próxima terça-feira. Você é nosso convidado especial para participar. Mas antes de terça-feira, quinta-feira agora, tá certo? Depois de amanhã, nós vamos ter uma programação especial aqui na nossa Web TV, certo? Terça-feira nós não vamos vincular o programa Sabores Gastronômicos, tá certo? Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo lá da Escola Nossa Senhora das Graças, que vai estar havendo um evento, tá certo? Escolar, chamado Vozes e Versos, tá certo? Então vai ser bastante interessante, os alunos vão trazer a temática da mulher, muito interessante, tá certo? Eu vou deixar vocês na curiosidade de como vai proceder, mas vai ser um momento muito legal, tá? Então você pode participar conosco quinta-feira aqui, a partir, olha só, não às 7 horas, quinta-feira será às 6 horas da noite, tá certo? Esse evento lá na Escola Nossa Senhora das Graças, você é nosso convidado especial a participar, tá certo? Beijão no coração, fique com Deus, até quinta-feira e também no nosso programa terça-feira. Tchau, tchau e até lá. Agora está bem mais fácil adquirir aquele look e arrasar em momentos especiais. A Dani Modas é a loja certa para você, cliente, que procura tendência e estilo. Temos looks femininos, masculinos e acessórios. Confira nossas novidades no Instagram, aberto das 8 às 11h30 e das 14 às 17 horas. Parcelamos em todos os cartões. Estamos situados na rua José Fassanaro Pepino, número 106. Contato 99895-1263. Tendência e estilo é na loja Dani Modas. A nossa saúde visual merece muitos cuidados e pensando em você, a Óticas Mirna, em Florânia, oferece exames de vista a cada 15 dias com o Dr. Jaziel.
Venha para a Óticas Mirna e garanta já seu óculos de grau e de sol de qualidade. Contamos com laboratório próprio totalmente digital. Os melhores preços e facilidade de pagamento é na Óticas Mirna. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 10 vezes no boleto. Localizada na Rua Coronel Toscano, número 70. Óticas Mirna, onde você vê bem e é bem visto. Pensando em comer aquele lanchinho delicioso ou ter os melhores salgados e sobremesas na sua festa? Na Franciclésia Salgados e Sobremesas, contamos com os melhores salgados, sobremesas, bolos e grus da cidade. Trabalhamos também com encomendas para qualquer ocasião. Atendemos de segunda a sexta, das 13 às 17 horas. Estamos localizados na Rua Vereador Paulo Bezerra, número 37. Aceitamos todos os cartões, transferência e Pix. Entre em contato conosco. Franciclésia Salgados e Sobremesas. Frutas e verduras de qualidade e com o menor preço da região você só encontra aqui, na Geme Frutas e Verduras. Maçã, laranja, pera, cebola, batatinha, cenoura e muito mais. Oferecemos as melhores frutas e verduras da cidade. Localizado na Rua Professor Manuel Fernandes, número 67. Abertos de segunda a sábado, das 6 às 19 horas e nos domingos, das 6 às 13 horas. Aceitamos todos os cartões e Pix. Entrega totalmente grátis. Contate-nos. GM Frutas e Verduras. Tudo o que você precisa para dar aquele sabor na sua comida. A Racional Consultoria oferece para você serviços topográficos com qualidade e confiança. Aqui, o cliente encontrará serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, projetos de loteamento, certificação junto ao INCRA, CAR, CCIR, ITR, regularização fundiária, desmembramento, remembramento e assistência a projetos agropecuários. Contato 99963-7722. Racional Consultoria. O horizonte é o limite.